Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, na paz do Mestre Jesus. Mais um domingo, vamos fazer o Evangelho no Lar, iniciando pela nossa oração, todos com a água já postos. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e rogar, amado Mestre, como eternos pedintes que somos, queremos te rogar nesse momento, por cada lar, por cada irmão que nele se encontra. Que todos que adentrarem nesse lar sintam a tua humilde presença, de amor, de misericórdia, de justiça e de bondade. Te rogamos, Mestre Jesus, que sejam derramadas as bênçãos necessárias para cada um, para cada irmão, Mestre. Para aquele irmão que se encontra doente, enfermo, seja do corpo, seja da alma. Ilumina a mente e o coração de cada um. Te rogamos por aquelas mãezinhas que se encontram aflitas, por seus filhos amados. Acalma os corações, Mestre. Colocai essa tua paz, esse teu amor, inundando esse corpo físico que nesse momento sofre, esse espírito que se encontra em aflição. Fortalece a todos nós nas nossas dificuldades. Pois só em Ti confiamos, Mestre, e Te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos. Muitas vezes, sem nos darmos conta do quão abençoados estamos sendo em determinados momentos. Por isso Te agradecemos e Te convidamos, fique conosco durante esse Evangelho e depois. Seja nosso convidado especial. Muito obrigada. Que assim seja. Hoje nós vamos ler Amai os vossos inimigos, que fica lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 43. E aí no nosso estudo, boa noite, Martinha. No nosso estudo sistematizado, diz assim: que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? A recompensa de estar com Deus e experimentar uma sensação de paz interior e de indescritível felicidade, estado natural daqueles que fielmente cumprem as leis divinas. O pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente o benévolo, Já o benévolo, ao contrário, nos envolve num agradável bem-estar. Mas por que devemos amar, inclusive os nossos inimigos? Primeiro, porque eles nos servem para provar nossa paciência
resignação e capacidade de perdoar. Segundo, porque é nosso dever ajudar a se reerguerem para a senda divina os irmãos que dela se desviaram. O amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Parece tão difícil, né? Mas a gente tem que treinar como tudo na nossa vida. Se não amar, se não aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos o fazem, que contentamento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam desse modo para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada a esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia para convosco. E aí, lá no estudo sistematizado, que nós gostamos de fazer esse acompanhamento no Evangelho, diz assim: por que não há mérito em só amarmos os que nos amam? Porque quando amamos só os que nos amam, o fazemos por mero dever de retribuição, sem nenhum esforço de nossa parte. Consequentemente, não existe aí progresso algum. Os malfeitores e criminosos também amam aqueles que lhes são caros. Deus ama a todos nós indistintamente, bons e maus. Qual deve ser então o nosso comportamento no relacionamento diário com as pessoas que nos rodeiam? Devemos tratar a todos, inclusive aqueles com quem não nos afinamos, com a mesma dignidade e respeito que gostaríamos nos dispensassem. Fazer aos outros todo o bem ao nosso alcance e auxiliar sem esperar coisa alguma em troca. Jesus nos recomendou que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos nos amar para depois amar o próximo. Então, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância, porque Jesus não entendia por essas palavras que se deve ter por seu inimigo a ternura, o carinho que se tem para com um irmão, com um amigo. A ternura supõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele as mesmas expansões de amizade, porque se sabe que ele é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os impulsos de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Então, às vezes, é interpretado erroneamente quando Jesus disse para nos amar, nós amarmos os inimigos, né? Ele não quis dizer para a gente conviver com o nosso inimigo, para a gente se expor ao nosso inimigo, mas é só não se comprazer, não ficar feliz quando acontece alguma coisa de mal com esse inimigo, para a gente gostar, ficar contente quando acontece alguma coisa de bem. É isso que Jesus quer. Jesus não quer que a gente viva lá, que se coloca ao dispor dele para ele nos ferir, para ele nos magoar novamente. Não é isso.
Mas Jesus não quer só que a gente não deseje o mal para ele, que a gente deseje o bem. É isso. Esse amar aos inimigos, é isso que Jesus quer de nós. Que a gente tenha essa benevolência de coração, não só da boca para fora. E aí nos diz aqui no estudo: amando os inimigos, não estaremos apoiando a perversidade e a continuidade do mal? Não, pois esse amor não tem por fim aprovar as suas atitudes no mal, mas sensibilizá-los para a necessidade de se reformarem intimamente. Para isso é indispensável a nossa paciência e disposição sincera e fraternal em ajudá-los. O próprio malfeitor se corrigirá do mal através do sofrimento que experimenta decorrente de sua má conduta. Então, de que forma podemos amar os inimigos? Já que Jesus disse que a gente deve amar, mas que não é a mesma coisa que a gente sente pelos amigos e que a gente, né, a ternura e o carinho não é a mesma coisa. A gente não tem que ficar lá convivendo com ele. Não nos guardando o ódio, rancor ou desejo de vingança, perdoando-lhes o mal que nos causem, experimentando júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Enfim, retribuindo-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Amar os inimigos não é dedicar-lhes extrema afeição, mas não lhes desejar nada que não quiséssemos para nós próprios. Embora seja difícil amar os inimigos, devemos nos esforçar para dar-lhes o mesmo tratamento que dispensamos aos amigos, ou seja, não querer nada de mal. Isso que Jesus nos pede, não desejar o mal. Mesmo que a pessoa nos feriu, nos magoou, não vamos desejar o mal. Isso faz mais bem para nós do que para os outros, sempre. A paz está em nós. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. Já o pensamento benevolente nos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que lhes prescreve dar o mesmo lugar no coração. Como falávamos anteriormente, né? Muita gente acha que quando Jesus manda amar os inimigos, Jesus quer que a gente fique lá paparicando. Não é isso que Jesus quer. Com certeza. Não é isso que Jesus quer. Jesus só não quer que a gente deseje o mal. Se a pobreza das línguas humanas obriga-se a servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve os diferenciar segundo o caso. Amar seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do contato com um amigo. E não é ter para com eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo se eles quiserem se reconciliar com nós. É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. É se alegrar em lugar de se afligir pelo bem que eles alcancem. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É se abster em palavras e ações de tudo o que os possa prejudicar. Enfim, é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos.
E o que dizer dos que veem no inimigo um ser nocivo, indigno de merecer o seu perdão? São pessoas incrédulas que desconhecem a harmonia e a justiça que presidem as leis divinas, as quais nos colocam em convívio com aqueles a quem ofendemos no passado e que hoje nos servem de instrumento de evolução. O inimigo é a mão que Deus nos dá para demonstrarmos paciência e resignação, ou seja, para ver se nós realmente estamos nos melhorando, estamos evoluindo nessa encarnação. É difícil, mas vamos observar e é bastante simples. Amar os inimigos é um absurdo para aquele que é incrédulo, para a quem a vida presente é tudo. Não vê em seu inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte o poderá livrar. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Mas, para aquele que crê no nosso Criador, crê em Jesus, para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve se queixar, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por o experimentar, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim, ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, se nós começarmos a agir igual aos nossos inimigos, qual vai ser a diferença entre nós? E quando nós não sabemos que temos outras encarnações, que vivemos, né, já outras vidas, ainda somos ignorantes, ainda temos esse, né? Mas quando nós já sabemos, já conhecemos um pouquinho, então não tem como. E aqui nos diz assim: há criaturas destinadas definitivamente ao mal? Não. Toda maldade é passageira. Portanto, chegará o momento em que a criatura má reconhecerá seus erros e retomará o caminho do bem. A maldade não é um estado permanente dos homens, ela decorre de uma imperfeição temporária. A morte de um inimigo nos livra da sua presença. Isso aqui nos leva para o capítulo dos inimigos desencarnados, que muitos de nós não sabemos, né, que existem, que eles existem. Livra-nos, a morte livra-nos apenas da sua presença material,
pois, mesmo desencarnado, ele pode continuar a nos perseguir com seu ódio. Assim como o amor une os espíritos, também o ódio os mantém ligados mesmo após a morte. Então, muitas vezes, a vida vira de ponta cabeça e ninguém sabe o que aconteceu naquela família, que era tão tudo perfeito, tão tudo bonitinho. E muitas vezes é a parte espiritual que chegou ali. Os irmãozinhos menos felizes, como nós dizemos, vieram para se vingar de alguma coisa. E aí bagunçam realmente. Então, quando nós fazemos o evangelho no lar, quando nós não precisa ser espírita, não importa que você tenha a Bíblia, tenha um evangelho, leia, leia com a sua família, coloque a água, traz essa harmonia para dentro. Ali Jesus vem, os benfeitores vêm. E onde o bem está, onde está Jesus, não tem lugar para o mal. É o mesmo que acontece no nosso coração. Quando nós decidimos que nós vamos ter muito amor no coração, o ódio não consegue penetrar. Por mais que a pessoa nos queira mal, nos diga coisas ruins, não chega, não entra no nosso coração, porque a gente não absorve mais, a gente para de absorver. Então, parece difícil, mas a gente precisa ir tentando e treinando. E aí diz assim: qual a real consequência da vingança? Ligar ainda mais o algoz à vítima, pelos laços do ódio, até que se ajustem pela lei de Deus, que é de perdão e de fraternidade. A vingança fortalece o ódio, perpetuando uma inimizade por várias encarnações. Extinguir o ódio, derramando o sangue do inimigo, é radicalmente falso, pois o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. E aí nós temos ainda outros motivos de indulgência para com os nossos inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, muitas vezes, aquele irmãozinho que está infeliz, ele entra no nosso lar e se ele nos vê praticando bem, com pensamentos de amor, de paz, de perdão, ele não aguenta tudo isso e ele vai embora. Das duas, uma. Ou ele vai embora, ou ele fica nosso inimigo. Como diz o Evangelho, ele se torna nosso amigo pelas nossas atitudes no bem. Então, vamos tentar elevar os nossos pensamentos e pedir que tenhamos força para resistir a esses reveses, a esses irmãos, porque nós precisamos entender que as pessoas que estão felizes não incomodam, não atrapalham. Se elas estão felizes, elas estão bem, elas não vão incomodar ninguém.
Só os que estão infelizes têm esses desejos de vingança, querem ficar importunando, perturbando a vida alheia. Então vamos pensar nisso, porque nós não queremos ser esses irmãos, não é mesmo? Dá boa noite aqui para a Vilma, para o Valmor. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos. Para aqueles que vão assistir esse vídeo após também, sejam todos bem-vindos. E vamos, nesse momento, elevar novamente, finalizando aqui o nosso Evangelho no Lar, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedir as bênçãos para todos aqueles que estão necessitados de paz no coração, estão necessitados de amor, estão aflitos, enfermos mesmo, do corpo e da alma, como sempre falamos, Mestre Jesus. Adentra cada lar nesse momento e que a tua luz seja tão forte, tão resplandecente, que ilumine a todos, inclusive aqueles irmãos que chegarem depois nesses lares, sintam a tua humilde presença, Mestre Jesus. Que o teu amor contagie, que a alegria seja permanente, que a união se faça presente, que o mal, as trevas, aí não tenha morada. Ilumine a todos, Mestre, mente e coração. Que possamos todos ter uma semana de bênçãos, produtiva, de trabalho, de estudos. Que possamos, Mestre, ser os teus instrumentos fiéis no bem, em todas as tarefas no bem. E que todos que a nossa chegarem, sinta a tua sublime presença. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Que assim seja. Um grande beijo no coração de cada um. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Que assim seja.